Olá, tudo bem, Estelares? Hoje, a pedido de vocês, de algumas das pessoas, dos alunos do grupo, nós vamos falar sobre a casa 8, a oitava casa do zodíaco, uma casa de elemento água, regida por Plutão e corregida por Marte. Então, o que é essa casa 8 tão misteriosa é? Realmente, eu confesso que é uma das casas mais intrigantes para se, digamos assim, interpretar. Por quê? Porque a casa 8, ela é uma casa profunda, uma casa de água, uma casa que trata da morte, do renascimento, né? Das nossas transformações. Então, ela toca em pontos bem difíceis dentro de nós. Por exemplo, no início da vida, quando nascemos, nós somos seres vulneráveis, né? Nós dependemos profundamente, dependemos totalmente de que alguém nos cuide. E quem é essa pessoa? Geralmente é a mãe ou uma mãe substituta. E daí já vem todo o cuidado que nós devemos ter, né, com o recém-nascido, com a criança que acabou de vir ao mundo, né, em termos de alimentação, de cuidado, de carinho, de afeto. Fica tudo registrado ali na oitava casa. Por quê? Porque ali nós somos totalmente dependentes da nossa mãe ou de quem nos cuida. E quando não há esse tudo, e mesmo que a mãe seja maravilhosa e que ela tente fazer tudo por aquele bebê, muitas vezes ela não sabe interpretar um choro, ela não sabe interpretar alguma, digamos assim, alguma necessidade daquele bebê, daquela criança. Então a criança vai introjetando o medo de perder aquela mãe, né? Às vezes a gente sabe que o bebê introjeta a raiva. Ela vai introjetando um monte de sentimentos, emoções, que são geralmente interpretadas a partir da casa 8. Então a casa 8 é mais do que a casa do dinheiro, é mais do que a casa dos recursos do parceiro, do cônjuge ou dos sócios, é mais do que a casa da morte e renascimento. Ela é a casa também onde a gente observa que fica impressa todas as necessidades da criança não atendidas, tá? Então, e com certeza as nossas mães, as nossas cuidadoras, né, ou nós como mães, não atendemos todas as necessidades das crianças, porque é impossível, porque a gente não tem todos os códigos, e não entendemos tudo que a criança nos sinaliza, então ali vai ficando. E aí, isso se dá mais tarde como aquela, parece que se você está, como a casa 8 é a casa dos recursos do parceiro, mas é a casa de tudo aquilo que você compartilha também, às vezes num relacionamento você vê aquilo, tudo que você viveu no início da infância ou durante a sua infância, você revive ali na casa 8, o medo de perder o parceiro, né? Ou o medo de perder aquilo que você tem. Então, eu sempre, assim, uma das formas que eu me refiro à casa 8 é a soma de todos os medos. A soma de todos os nossos medos estão geralmente nas casas de água, principalmente na casa 8, porque as casas de água, elas revelam as nossas vulnerabilidades, elas são lindas, elas são muito abertas, né? A 8 tem essa questão do oculto, mas elas são muito abertas, mas elas têm muito essa questão de como nós sentimos quando compartilhamos alguma coisa. Então, quando você casa, ou quando você se associa a alguém, ou quando você está namorando, né, o que acontece? Você tem um código lá, né, que você tem que ir compartilhando com o seu parceiro, com a sua parceira, né? E desde as questões sexuais, de intimidade, como as questões de amizade, né? Com quem que, como é que eu vou? Nós temos amigos em comum, mas tem os amigos só de um, os amigos só do outro. Quem é que vai ganhar, né? Ou quem é que vai ceder? Com quem nós vamos na casa de que amigo? Que amigo que vem nos visitar? Então tudo isso é negociado na 8. A questão também
de como a relação sexual se dá, qual a necessidade de um, qual a necessidade de outro, é na 8, que é a casa da intimidade, né? E também é onde está a nossa fera, entre aspas, né? Os nossos animais de poder, as nossas feras, estão dentro da casa 8, porque ela revela. Quando a gente tem muita raiva, uma emoção muito profunda, geralmente explode através da casa 8. Explode na 1, claro, mas através da casa 8 que a gente recebe todas essas emoções no corpo. Né? E elas foram guardadas lá na primeira infância, lá quando éramos bebês. Né? E, em virtude desses cuidados ou não cuidados, ou esses descuidos, mesmo que não intencionais, dos nossos cuidadores, dos nossos pais, da nossa mãe. Então tem essa questão. Então, e também eu gosto de pensar assim, e falar assim, vamos pensar em termos de eixo. Nós temos a casa 2, que é a casa de Vênus, a casa dos recursos, dos valores, né, que nós temos e expressamos. A casa também de onde entra, de que forma a gente ganha a nossa sobrevivência, a nossa subsistência, né, e como nós lucramos também, enfim. E tem a casa 8, que é a casa da essência. Então a casa 2 é a casa da forma de tudo isso, dos valores. A casa 8 é a casa da essência. Então é um eixo, né? Então, por exemplo, enquanto recursos, né? Como é que você vai compartilhar os recursos o que você ganha e o que o seu parceiro ganha ou vice-versa? É na casa 8, que é... Então, a 2, ela manifesta o que a 8 tem como essência. Também, vamos pegar assim, é a casa do rapto, né, da Perséfone. Se a gente pensar naquele mito da Perséfone, que tem a mãe Deméter, né, que tem a sua filha Perséfone, muito inocente, né, colhendo narcisos no campo, e que é raptada pelo deus Hades, que é Plutão, e que a leva para o submundo, para o mundo avernal, espiritual, né, e que depois há uma negociação, né, entre Mercúrio, né, que é o alquimista do zodíaco, né, e o intermediário e o mensageiro dos deuses. Ele intermedia a Deméter, que é a mãe, que tem a filha raptada, com o raptor, que é o Hades, que é o dono da casa 8. Então, essa intermediação entre Deméter e o Hades, quem faz é Mercúrio. E o que fica acordado? Uma parte do tempo ela vai ficar com Hades, no mundo espiritual, e uma parte do tempo, que simboliza o verão e a primavera, ela fica com a mãe, nos campos, nos trigais, né, trabalhando, assim, cuidando de toda a questão da vida acima da terra. E aí, isso se dá na casa 8 mesmo, para todo mundo, porque é a casa que a gente aprende a lidar com o recurso do outro, a partilhar quem nós somos, a partilhar a nossa intimidade, né? Então, tudo aquilo muitas vezes que a gente não gosta também de mostrar para o outro, né? Mesmo sobre a pessoa que tem a face mais gentil, ou mais refinada, ou mais educada, ela tem, digamos assim, essa energia da 8, que ali está às vezes contida. E aí tem o trabalho de libertar essas energias, mas não é porque nós vamos libertar essas energias que estão contidas, como raiva, às vezes inveja, às vezes ódio mesmo, né? Mágoas profundas, estão ali na 8. E como nós vamos libertar essa energia, ou esses monstros, entre aspas, né, que representam a nossa sombra, não é porque nós vamos libertar, ela tem que sair de qualquer jeito, não. Nós temos que transformar essa energia em algo produtivo, né? Então nós temos que trabalhar a 8ª casa, fazer a catarse, e entram aí as terapias, os florais, o autoconhecimento, porque essa casa, a 8ª casa, é a casa do autoconhecimento. E por que a fênix é um símbolo da 8ª casa, é um símbolo de escorpião? Porque a fênix renasce das cinzas. Então é a casa que muitas vezes nós vamos renascer de processos. Então a gente uma hora vai morrer para a criança e renascer adolescente. A gente vai morrer para o adolescente e vai renascer o jovem adulto. Vai morrer esse jovem adulto e vai renascer o adulto mais maduro, né? Vai morrer como filho para poder nascer como mãe.
Então essa casa 8 é a casa de várias pequenas mortes. O tempo todo nós estamos morrendo e renascendo para alguma coisa. E quem trata é a casa 8. Outro ponto também que é muito importante, lembremos que também essa casa é associada aos deuses, porque os deuses criam e recriam o mundo o tempo todo. É a casa relacionada ao Cristo crucificado, né? E ele ressuscitou. E vários símbolos de mortes. É a casa associada ao orgasmo, porque tem, né, autores que falam que o orgasmo é a pequena morte. É a casa associada a tudo que você tem, aquela que eu já falei, junto com o seu parceiro, né? É a casa associada também ao autoconhecimento, que para você acessar todas essas questões que eu falei, principalmente as questões relacionadas a raiva, ódio, inveja, pontos, né, mais, digamos assim, mais escombros, mais tenebrosos dentro do nosso ser, que faz parte de nós, faz parte da nossa sombra, e ele ajuda que nós fiquemos fortes para a nossa caminhada. É essa 8ª casa que vai nos dar através do autoconhecimento. Então é a casa da psicologia, a casa da psicoterapia, é a casa da alquimia, é a casa da transmutação, é a casa das pesquisas mais profundas, né? Então essa casa 8, ela é cheia de valores e cheia de significados que, conforme a gente vai adentrando no mapa, você vai estudando mais a 8, então é importante ver o signo que está, os planetas que estão lá, se existem planetas, em qual decanato que está, qual elemento, né? Tudo isso são detalhes dentro da leitura de um mapa. Daria para fazer uma leitura de um mapa só falando da casa 8, para vocês terem uma ideia, tá? Então, deixa eu pegar aqui o meu óculos para poder... Boa tarde, Rosana. A Lu falando, né? Então, depois eu vou responder, tá, Lu, que eu consigo ver uma parte só da sua pergunta. Então, é isso. A casa 8, ela representa os nossos medos. Então, quando a gente, vamos supor, se está no relacionamento e fica com muito medo de ser rejeitado e muito medo de perder o parceiro ou a parceira, você está revivendo um medo do abandono que você tinha da sua mãe quando bebê, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, por exemplo, a batalha dos divórcios, quando existem divórcios litigiosos, divórcios bem difíceis, né? Muitas vezes está exemplificado na casa 8, que a batalha dos divórcios seria mais ou menos assim. Tem um autor que diz que são como se fossem dois bebês raivosos que tiveram muito medo das perdas lá da primeira infância, até bem do início da vida mesmo, né? E trouxeram muitos traumas, e aí esses traumas, eles se evidenciam e ficam, digamos assim, expostos, né? Quando por exemplo, uma iminente perda, numa batalha muito grande, às vezes, entre os bens, né, num divórcio, ou entre os bens maiores, que são os filhos, a disputa, tudo isso. Então, é muito forte o significado da 8. Eu estou falando, claro, da parte mais difícil, mas claro que uma pessoa com sol na 8, como está dizendo a Andréa Tabor, tem uma pessoa que tem uma aura misteriosa, gosta de reserva, é intuitiva, né? É uma casa muito da intuição, da espiritualidade, da mediunidade, para quem gosta disso. É uma casa também que representa um magnetismo sexual muito grande, né? Esse magnetismo sexual é o mesmo magnetismo usado na cura. Então, geralmente são pessoas que têm mãos de cura. Ou, por exemplo, se você tem o Sol na 8, se tem Plutão na 3, palavra que cura, palavra forte, mãos de cura, né? Que a casa 3 tem a ver com a fala, tem a ver também com a casa 3 é com as mãos, a casa 8 com tudo isso. Então a casa 8 é uma casa de poder. O que eu vejo na prática, né? Muitos economistas, muitos contadores, muitas pessoas relacionadas a banco, a instituições financeiras, a imobiliárias, também a todo tipo de segurança, né?
engenheiros de segurança, pessoas que trabalham em empresas de segurança, porque a casa 8 das pessoas com muitos planetas 8, elas precisam se sentir seguras, elas precisam sentir que elas estão entrando num terreno seguro, porque muitas vezes elas sofreram das inseguranças no início da vida, né? Então, a casa 8 é uma casa de determinação também. Geralmente as pessoas não desistem, né? São determinadas, obstinadas e tem um lado muito intuitivo de saber que vão seguir aquele caminho. A gente só tem que ver, né, a questão onde é a determinação, obstinação e onde que é também uma tendência, muitas vezes, à autodestruição. Claro que aí entra o papel do astrólogo de analisar o todo, né? Então, casa 8, relembrando, casa de água, uma casa de água fixa, regida por Plutão, corregida por Marte. Em Marte é o impulso, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem essa constância, ela tem essa fixação, mas ela também tem um impulso do nascer e renascer, né? O comando, né? Muitas vezes as pessoas de casa 8, elas são reservadas, mas dentro delas mora, né, um comando. Eu vejo muitos atletas também você pode jogar essa energia da casa 8 para algo mais físico, como o atleta, ou algo mais espiritual, como o psicólogo, né? Ou algo de pesquisa profunda, ou algo relacionado a valores, né? Que seria a parte do que você tem, o que você vai compartilhar, o que você vai cuidar do outro, que é aquela coisa dos recursos do outro, que entra a parte de economia e tudo isso. E sempre tem um lado assim, estou me sentindo seguro ou não, né? Que é, aí muitas vezes a pessoa vai para o lado da segurança emocional, terapeutas, xamãs, astrólogos, psicólogos, enfim, reikianos, todos, né? Embora reiki tenha bastante a ver com a 12ª casa. Ou eu vou para algo mais físico, né? Economia, contabilidade, finanças, né? E tudo isso. Então, deixo as perguntinhas aí sobre a 8ª casa e depois a gente pode ir continuando esse papo. Um beijo para vocês, ótimo domingo.